Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula de Introdução ao Estudo do Direito. Sou o professor Joaquim Comini. Nessa aula estudaremos a lei, seu conceito e como é formada. Para iniciarmos, veremos o conceito de lei. Vamos ao slide. Lei é o preceito comum e obrigatório, emanado do poder legislativo no âmbito de sua competência. Então, vamos esmiuçar tudo isso, começando pela palavra preceito. Ela está no sentido de norma e, como não poderia deixar de ser, obrigatória, como tem que ser todas as leis. Outro ponto a ser analisado é emanado do poder legislativo. Emanado, originado, vindo, oriundo do poder legislativo. Mas cabe lembrar que temos exceções. A exceção ocorre quando o poder executivo, em todas as esferas de governo, prefeito, governador e presidente da República, editam medidas provisórias que têm validade por 60 dias, reeditáveis por mais 60 dias somente. Para finalizar nossa análise do conceito, temos no âmbito de sua competência. Bom, isso significa que uma lei municipal ou estadual tem validade somente nos limites geográficos de quem a publicou. Então, meus caros, visto esse conceito de lei, passaremos agora à sua forma de criação. É o que juridicamente chamamos de processo legislativo. Processo legislativo é o conjunto de exigências e procedimentos para a elaboração das leis, sendo de responsabilidade do Poder Legislativo nas três esferas de poder. No município, são os vereadores. No Estado, a Assembleia Legislativa Estadual, composta pelos deputados estaduais. A nível federal, temos o Congresso Nacional, e entendam por Congresso Nacional, a Câmara de Deputados Federais e o Senado. Segundo a Constituição Federal de 1988, temos 7 tipos de legislações que podem ser propostas, ou leis que podem ser propostas. Vamos ao slide. Constituição Federal de 1988, o artigo 59, diz o seguinte: o processo legislativo compreende a elaboração de leis ordinárias, leis complementares e delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Nessa videoaula, iremos estudar o processo legislativo da lei ordinária. Bem, meus caros, leis ordinárias são as normas jurídicas com as regras mais gerais e abstratas, ou seja, as leis mais comuns. A lei ordinária pode ser proposta por qualquer membro ou comissão do Congresso Nacional, pelo Presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, pelos tribunais superiores, pelo Procurador-Geral da República e pelos cidadãos. O processo legislativo engloba 7 trâmites para essa elaboração de uma lei ordinária. Esses trâmites são estabelecidos e definidos pela Constituição Federal e são desdobrados da seguinte forma. Vamos ao slide. Apresentação de projeto, exame de comissões, discussão e aprovação, revisão, sanção, promulgação e publicação. Então, comecemos pela apresentação de projeto. Quem pode propor um projeto de lei? Vejamos o que menciona o artigo 61 da Constituição Federal. Vamos ao slide. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição. Meus caros, é importante vocês saberem que todos os projetos de lei começam na Câmara dos Deputados. Isso mesmo, todos os projetos de lei, mas há uma exceção. Quando o projeto for apresentado por um senador, começa pelo Senado. Seguindo com o próximo trâmite, temos o exame das comissões. Depois de apresentado, o presidente da Câmara distribui o projeto para as comissões temáticas que tratam dos assuntos correspondentes
ao projeto. Até 3 comissões no máximo. Essas comissões são chamadas de comissão de mérito, pois analisam o mérito de cada proposta. Mas há casos em que o projeto tem que passar por mais de 3 comissões. Nesse caso, o presidente da Câmara dos Deputados cria uma comissão especial para analisar a proposta. Para evitar que a tramitação seja muito longa, por isso essa comissão especial. Por exemplo, se o projeto de lei tratar de um assunto muito polêmico, a análise pode requerer mais de uma comissão. Daí, instaura-se uma comissão especial para analisar todo o projeto com o intuito de agilizar o seu andamento. Pessoal, depois de vencido a análise dessas 3 comissões ou da comissão especial, o projeto é analisado por mais 2 comissões, que analisarão se o projeto causará impacto financeiro e se o projeto está de acordo com a Constituição. Vamos ao slide para melhor esclarecer esta questão. As comissões de Finanças e Tributação, CFT, e de Constituição e Justiça e Cidadania, a CCJC, são as últimas a analisar os projetos. As propostas que criam gastos ou tratam de finanças públicas passam pela CFT, que avalia se estão adequadas ao orçamento federal. Todas as propostas passam, por último, pela CCJC, que avalia se estão de acordo com a Constituição. Essas análises são chamadas de admissibilidade. Se a CFT ou a CCJC considerarem que a proposta não pode ser admitida por não estar adequada ao orçamento ou por ser inconstitucional, ela será arquivada. Essas 2 comissões também podem analisar o mérito dos projetos, caso tenham sido designadas para isso. Uma vez analisado e aprovado pelas 2 comissões, a CFT e a CCJC, o projeto vai para a fase seguinte, que é a sanção, que é a aprovação pelo presidente da República, chefe do Executivo. Vejamos o slide com as palavras de Paulo Nader. A sanção consiste na aquiescência, na concordância do chefe do Executivo com um projeto aprovado pelo Legislativo. Bem, pessoal, a sanção é ato da alçada exclusiva do Poder Executivo, do Presidente da República, dos governadores estaduais e prefeitos municipais. Importante ressaltar que, na esfera federal, dispõe o presidente do prazo de 15 dias para sancionar, aprovar ou vetar, proibir o projeto. A sanção pode ser tácita ou expressa. Ocorre a primeira, tácita, quando o presidente deixa escoar, passar o prazo sem manifestar-se. É expressa quando declara a concordância no prazo de 15 dias. Na hipótese de veto do presidente da República, o Congresso Nacional, as 2 casas reunidas, disporá de 30 dias para a sua apreciação. Outra questão importante é que, para que o veto seja rejeitado, é necessário o voto da maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257 deputados presentes do total de 513. E senadores, 41 senadores presentes do total de 81, em escrutínio secreto. Vejam que o presidente da República dispõe de um poder considerável, visto que reunir a maioria absoluta para derrubar um veto nas 2 casas do Congresso não é fácil. Outra questão importante é que, se no prazo de 30 dias o projeto não for analisado, o projeto entrará na ordem do dia da sessão seguinte, em regime prioritário, para ser votado em plenário. Então, meus caros, vimos que o presidente da República sanciona o projeto de lei. Esse que, uma vez sancionado, deixa de ser um projeto e passa a ser uma lei. Agora, cabe ainda ao chefe do Executivo Federal promulgar a lei, que antes era um projeto. Com a promulgação, a lei nasce para o mundo jurídico, para o mundo do direito. Vejamos o que nos diz Paulo Nader. Vamos ao slide.
A lei passa a existir com a promulgação, que ordinariamente é o ato do chefe do executivo. Consiste na declaração formal da existência da lei. Bem, vocês devem estar se perguntando qual a diferença entre sanção e promulgação. A distinção entre sanção e promulgação está na razão direta do fato de que a sanção incide sobre o projeto de lei, enquanto a promulgação incide sobre a lei. Melhor explicando, é através do ato de sanção que o projeto de lei se transforma em lei. Por fim, temos o ato da publicação. A publicação se dá através da imprensa oficial, que no caso do governo federal é o Diário Oficial da União, conhecido pela sigla DOU. Vamos ao slide ver o que nos ensina Paulo Nader sobre publicação. A publicação é indispensável para que a lei entre em vigor e deverá ser feita por órgão oficial, como já disse o Diário Oficial da União. O início de vigência pode dar-se com a publicação ou decorrida a vacatio legis, que é o tempo que medeia entre a publicação e o início da vigência. Aqui tenho que esclarecer o que vem a ser vacatio legis. Vacatio legis é uma expressão latina que significa vacância da lei. É o prazo legal que a lei demora para entrar em vigor, ou seja, o período que decorre entre o dia de sua publicação até sua vigência, devendo seu cumprimento ser obrigatório a partir da vigência. Então, pessoal, geralmente as leis, na relação final do seu texto, constam o seguinte: essa lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Isso é o que mais ocorre. No entanto, pode o presidente da República estipular um vacatio legis, como eu já disse. Se assim o fizer, terá que, no texto final da lei, definir a data em que a lei entrará em vigor. Por exemplo, pode dizer: essa lei entrará em vigor a partir de 12 meses de sua publicação. Esse período de 12 meses é o vacatio legis, o período de vacância da lei. Esse período é definido em leis que causam grande impacto na sociedade, como foi o caso do novo Código Civil, que foi promulgado em 11 de janeiro de 2001. Entrou em vigor em 10 de janeiro de 2002, 12 meses depois. Esse vacatio legis justificou porque o impacto nas relações sociais e comerciais seriam muito grandes. Daí, para que a população pudesse se adaptar, o vacatio legis foi de 1 ano. Bem, dito isso, chegamos ao fim de nossa videoaula. Aqui faço um breve resumo do que estudamos. Vimos o conceito de lei e como ocorre o processo de nascimento de uma lei ordinária no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. Esse processo está disposto no artigo 61 da Constituição Federal, que define 7 etapas para o nascimento de uma lei. 1. Apresentação do projeto. 2. Exame das comissões. 3. Discussão e aprovação. 4. Revisão. 5. Sanção. 6. Promulgação. E 7, por fim, a publicação. Então, lembram quando disse sobre a fonte material do direito? Pois é, após descobrir qual é a real necessidade de uma sociedade, o legislador tem que percorrer todos esses caminhos legislativos para concluir uma lei. Essa que será o resultado de tudo aquilo que se coletou na fonte material. Pessoal, finalizo nossa videoaula. Sou o professor Joaquim Comini e aguardo vocês em nossa próxima videoaula da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Um grande abraço.